Hoje nós vamos falar de uma história, gente. Na verdade, hoje nós vamos mergulhar na alma de Davi. Eu pedi muito a Deus essa mensagem. Eu li algo sobre isso e eu disse: Deus, me dê a graça. Eu pensava, de verdade, essa era a última mensagem dessa série, mas tem domingo ainda, né? Mas eu disse, era para ser hoje, vai ser hoje então. E eu pedi muito a Deus a graça para falar isso aqui para vocês, para que vocês possam mergulhar comigo nessa imersão da alma de Davi. Nós vamos tratar com o Salmo 51. Esse é o tema hoje da nossa mensagem, o interior da alma de Davi. O texto base, como eu falei, eu vou ler daqui a pouco para vocês. No Salmo 51, gente, nós temos uma das principais, talvez uma das mais sinceras e profundas orações de arrependimento que você pode ver na Bíblia, né? Você vai ver ali um cara totalmente quebrantado a partir, logo após, uma situação de erro, de falha, de pecado, como aconteceu Davi. Vocês conhecem a história, né? Eu não vou entrar na história detalhadamente, com certeza vocês já ouviram falar. Isso está lá em 2 Samuel 11, 2 Samuel 12, que fala do adultério de Davi com Batseba. Então, vocês sabem que Davi, ele se encantou e se deixou dominar pelas emoções, e quis porque quis, e assim foi. E teve relações com Batseba, e ele não conseguiu dominar esse desejo carnal, e ele se deitou com ela. Essa mulher, você sabe que ela era casada com quem? Com Urias. E a partir, depois dessa relação que ele teve com Batseba, ela é engravida. E ele começa agora a pensar o que é que ele poderia fazer para esconder esse erro. E aí ele tem um plano, né? Primeiro, ele tenta, né, dar umas férias lá para Urias, para ver se Urias voltava, saía do defronte de guerra, tinha uma relação com a esposa e ela diria que está grávida dele, não deu certo. Depois ele planeja, inclusive, a morte de Urias. Então, Davi fez de tudo para encobrir o plano dele, para encobrir o pecado dele, o erro dele, a partir desses planos. Um plano falhou, o outro plano falhou, e ele fez, e ele continuou, e assim aconteceu. Realmente, Urias morreu. Realmente, teoricamente, os planos dele tinham acontecido como ele queria. E aí ele se junta, ele vai cuidar da viúva, e aí realmente tem Batseba para ele. Só que Davi não contava com uma situação. E nós, gente, lendo essa passagem, como eu falei, isso está lá em 2 Samuel, vocês precisam ler depois disso, 2 Samuel 11, você vai ver que Deus não desiste de nós. E muitas vezes Ele vai nos confrontar, Ele vai nos colocar em um conflito, não para nos matar, e sim para nos salvar. E aí Ele manda quem? Ele manda o profeta Natã. E Natã conta uma historinha lá para ele, usando uma parábola, e expõe para Davi o pecado dele. E aí Davi, me lembra até aquela passagem, né, do filho pródigo, caiu em si. A partir desse momento ele cai em si e ele vê a gravidade das ações dele. Tudo bem, gente? Isso foi só um passeio para a gente relembrar um pouquinho dessa história. Diante desse contexto, começa a nossa história aqui com o Salmo 51. Então, Davi tinha sido o quê? Exposto por Natã. Vamos lá. Salmo 51, versículo 1. Então, Davi agora, ele está daquele jeito. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão.
apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo, ele reconhecia as transgressões dele. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. O meu pecado sempre me persegue. O meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. É um cara que está lá arrependido. E tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e alegria. E os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito estável. Vamos até aqui por enquanto. Você vê um cara aí se quebrantando. Um cara realmente, eu imagino essa cena, Davi, Senhor, me ajuda! Eu sou pecador desde quando eu nasci. E aí já começa a história. Você vê que o Salmo, ele é uma expressão de dor. E ele expressa aquela culpa dele. Gente, nós precisamos ser como Davi. Nós precisamos expressar, pelo menos para Deus, as nossas culpas. Reconhecer as nossas fraquezas. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui para vocês é esse reconhecimento. Porque o que foi que Davi fez? Quando ele reconhece, ele vai e clama por misericórdia. Para que eu não seja consumido. Ele pede, ele clama por misericórdia. Ele cai em si e ele vê a magnitude do pecado que fez com que ele se separasse de Deus. É muito forte, esse salmo é muito forte. E que Deus me dê a capacidade de transmitir para vocês tudo aquilo que Ele tratou comigo. Ele diz lá no versículo 1, apaga minhas transgressões, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Vocês fazem isso? Vocês mesmos reconhecem as suas transgressões? Vocês mesmos reconhecem as rebeldias que muitas vezes nós estamos? E ele disse, eu repeti várias vezes quando eu li a passagem, o meu pecado sempre me persegue. Davi reconheceu as demandas dele. Davi reconheceu que por muitas vezes nós, assim como ele, estamos em situação de repetição de erros, de falhas, de pecado. E nós precisamos ter o comportamento de Davi. Gente, nós estamos diante de uma realidade, de uma busca hoje desenfreada para satisfazer o nosso eu, a nossa carne, os nossos desejos. As pessoas estão famintas por amor, extremamente sedentas de valor pessoal. E isso faz com que torne cada uma dessas pessoas vulnerável. Sabe o que é que faz a gente pecar? A busca de um valor, a busca de um reconhecimento, a busca de ser suprido na nossa alma. E nessa busca, sempre buscando, acabamos pecando. E muitas vezes o que é pior, não identificamos e compreendemos o que estamos fazendo.
Não identificamos e compreendemos como estão as nossas emoções. Vivemos só empurrando e o pecado sempre volta. Volta, o tempo todo volta. Daqui a pouco você vê que você está caindo naquele mesmo erro. E olha aqui. Quando eu falo de pecado, eu estou falando aqui num contexto de Davi, de adultério. Mas você pensa em diversos tipos de pecado, tá? Uma mentira, porque eu volto a mentir? Porque eu tenho uma ira incontida, porque eu não consigo controlar essa ira. Porque eu tenho sempre uma tendência de fazer, de ganhar proveito de alguma forma, com algum tipo de corrupção. Cada um pegue para si a sua porção. Não estou falando só no contexto sexual. Eu estou falando de um contexto que é algo que lhe tira do alvo, que o pecado é tirar você do alvo e faz com que você desagrade a Deus, faz com que você se afaste de Deus. Então, o que é que está acontecendo que faz você voltar a fazer? Voltar a fazer. Então, gente, nós precisamos entender o que tem aqui dentro da nossa alma. O que faz um cara que era assim, chegado de Deus, íntimo, cair numa cilada dessa? Nunca tivemos um tempo, gente, com tanto adoecimento da alma. As indústrias farmacêuticas estão ricas, milionárias, bilionárias. O processo de medicalização da dor aumenta cada dia mais. Tudo com o intuito de quê? De atenuar as angústias. Aquilo que a gente nem consegue entender, que incomoda lá dentro. Eu tomo uma medicaçãozinha, durmo e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Remédio nenhum, e eu não tiro a importância deles para determinadas situações, mas remédio não vai resolver as questões da alma. Você não compra a cura da sua alma com medicação. Você pode ajudar na questão química do seu sistema nervoso, mas remédio não cura a sua alma. A alma precisa ser trabalhada. Você não compra motivação, você não compra autoestima, você não compra uma autoimagem em uma farmácia. Isso precisa ser trabalhado por dentro. Está dando para acompanhar, gente? E hoje a gente vê esses altos índices, estamos no mês de setembro. Altos índices de suicídio. E nós precisamos refletir o que é que está acontecendo. Por que tantas pessoas estão pedindo demissão de si mesma? Porque o suicídio é isso. Elas pediram demissão de si mesma. O que é que essas pessoas não estão dando conta? Por que elas estão tomando a atitude tão drástica de pedir demissão de si mesma, ao invés de encarar a realidade? O que é que está acontecendo? Às vezes a gente fala muito aqui de cura, de restauração. As pessoas até querem essa cura, mas não querem identificar os fatores que estão levando ao adoecimento da alma delas. Muitos começam o processo, mas são poucos que terminam. Muitos param no meio do caminho. Por que, Lorena, acontece isso? Porque dói. Porque incomoda. Porque dá trabalho, mas muito mais trabalho e muito mais doloroso é viver doente da alma. Perdendo tantas chances, tantas oportunidades. Perdendo famílias. Porque não entendem que precisam olhar para dentro. Enquanto você não encara os seus erros, Davi fala isso no Salmo, lá no versículo 51. Enquanto, pois, eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Enquanto eu não encarar essa realidade, enquanto eu não entender, mapear o que é que está acontecendo,
Por que eu volto para esse sentimento? Por que eu volto para essa emoção? Por que eu volto para essa reação, para essa ação? Eu vou voltar a pecar, a errar, a me desviar. Amém, gente? Outro ponto que eu coloquei aqui, já no versículo 6, ele diz aqui: sei que desejas a verdade no íntimo, a verdade no interior. E no coração me ensinas a sabedoria. Gente, é no coração, não é do lado de fora. Eu posso estar muito bem vestida por fora, mas o meu interior é que vai ditar a minha vida. Não é o fora, é o seu dentro que vai mudar a sua vida, seja para o bem, seja para o mal. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Você vê a necessidade de purificação. Lava-me. Quando eu comecei a ler esse capítulo 51, em outras situações, eu sempre falo, eu digo, lava-me, tira! Tira essas situações que me faz cair novamente. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro. Davi sabe o quanto aquilo ali tinha afastado ele de Deus. Aquilo ali, aquelas ações, corrompeu o coração dele. O coração dele estava corrompido, estava sujo. E ele precisava descontaminar o coração. Quanto de nós precisamos também descontaminar esse coração? Limpar esse coração. Porque se a gente não limpa, a gente vai voltar a fazer. É necessário, gente, mergulhar em águas mais profundas. Nós só temos duas opções. Ou mergulhamos nessas almas mais profundas da alma, ou voltamos a fazer aquilo que não queremos fazer. Podemos nos contentar e viver uma vida à margem. Uma vida que um dia está lá em cima, outra vida que um dia está lá embaixo, uma mega instabilidade. Ele diz isso no versículo 10. E renova dentro de mim um espírito estável. Ele quer uma estabilidade. Então, para isso, para eu acabar com essa instabilidade, para eu acabar com essa inconstância, para eu acabar com essas emoções angustiantes, eu preciso encarar. E Lorena, como é que eu faço isso? Busca Deus. Faz como Davi fez. Busque diretamente o Deus e Ele vai lhe purificar. Busque revelações, Senhor. O que é que está acontecendo comigo? Senhor, não estou entendendo o que acontece isso comigo. Eu não quero viver assim. Eu não quero estar nesses momentos instáveis. Eu preciso buscar intimidade com Deus. Eu preciso estar buscando Deus para que Ele sonde meu coração. Tem um salmo que diz lá, Salmo 19, 12, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Tem coisas que tem dentro de você que nem você sabe. E você precisa pedir a Deus: Senhor, me revela. Senhor, me revela, porque eu preciso que o Senhor me entregue aquilo que está me fazendo errar. Eu não quero mais isso. Então, você precisa buscar esse ambiente. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, vê o que é que há em mim que desagrada ao Senhor. Eu preciso tirar isso que está dentro de mim para que eu não caia novamente. Eu não posso ficar nesses altos e baixos. Amém, gente? Então veja como Davi, e eu estou passeando por dentro da alma dele, tentando mostrar para vocês que tudo isso estava dentro do rei Davi. Eu não estou falando de qualquer um, é o rei Davi. Aquele que era encorajado para matar um gigante filisteu.
agora estava dentro de uma realidade como essa. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não, Lorena, eu estou na igreja, eu estou firme no Senhor. Vigie. Não é à toa que a palavra diz, vigie. Porque assim como aconteceu com o Davi, pode acontecer com cada um de nós. No Salmo 139, 23, Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Você vê que Davi, ele pede a Deus para fazer uma sondagem. Tem coisa aqui que ele não está dando conta. Ele não quer isso, mas ele volta a sentir. Vê se em minha conduta algo que te ofende, é algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Davi já sabia, gente, que o problema dele não era externo. O problema dele é interno. É necessário uma transformação interna. Todos nós vamos precisar ir para esse lugar que Davi foi. Para que nós possamos, a partir daí, ter as mudanças externas. Mas primeiro eu preciso olhar para dentro. Ele precisa, Senhor, eu estou fazendo algumas coisas. Eu fiz isso. Você vê que ele nem tinha dado conta. Quando Natan chegou para ele, ele diz, esse daí, com essa história, Natan, esse daí precisa morrer. Tamanha era a cegueira que ele estava. Esse precisa morrer. E Natan disse, esse é você, rei Davi. Foi você que fez isso. Então nós fazemos coisas que muitas vezes nem nós mesmos nos damos conta. E Deus, na misericórdia dele, vai enviar um Natan para lhe alertar. Eu creio que Deus vai colocar, ou até mesmo já colocou na sua vida, um Natan não para lhe matar, como eu falei no início, mas para fazer você cair em si e dizer, pequei, Senhor, pequei e eu me arrependo. E você vai ver, gente, cada vez mais, e Davi coloca no versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. O pecado tira a alegria. O pecado, gente, o diabo, ele é desse jeito. Ele coloca você em uma situação, é a melhor coisa do mundo. Quem disse que o pecado é ruim no primeiro momento? Se fosse ruim, ninguém entrava. Mas isso, no mundo espiritual, está gerando repercussões muito ruins e um dia a casa cai. E quando isso acontece, gente, ele é algo muito destrutivo. Porque quando o inimigo, ele puxa o tapete, ele puxa de vez. E aí, muitas vezes, já é tarde demais. Deus teve misericórdia com Davi. Disse a ele, vá lá e avise isso ali a ele. Mas aconteceu coisas ruins. Teve a gravidez. E esse menino logo depois morre, né, professora Silvaneide? O menino morre. Teve a morte do tal do Urias, que não tinha nada a ver com a história. Olha as consequências. E quantas pessoas estão fazendo coisas sem se dar conta do que pode vir a partir disso. O pecado, gente, ele adoece em todos os níveis. Corpo, alma e espírito. No Salmo 32, versículo 3, diz assim, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Tem gente que está doente fisicamente por conta do pecado. Vou mostrar para vocês o próximo versículo. Como estava fisicamente o corpo de Davi em situação de pecado. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca.
Veja o Salmo 38, tudo isso é Davi, gente, dentro desse contexto. Salmo 38, versículo 3. Veja como o pecado adoece fisicamente. Por causa de tua ira, todo o meu corpo está doente. Isso é Davi dizendo. Não há saúde nos meus ossos. Eu leio isso aí, ele deve estar com algum problema ortopédico, está com algum problema reumatológico. Por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. Ele está com problema aí o quê? Psicológico. Não é verdade, gente? Ele está ali num contexto emocional. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal. Um problema dermatológico. Poderia ter alguma ferida em aberto. Ele está com problemas a nível físico. E ele diz aqui, por causa do meu pecado. Problema dermatológico. E supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado. Ele estava com problema de coluna. Um problema de coluna. Outro problema ortopédico. Muitíssimo abatido. Mais uma vez. Abatido. Psicológico. O dia todo saio vagueando e pranteando. Estou ardente em febre. Ele está com uma infecção. Febre é sinal de infecção. Todo o meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco, totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Ficou claro para vocês aí que o pecado adoece fisicamente. Ele afeta o seu físico. Ele afeta as suas emoções. Eu acabei de ler aqui para vocês. Não só o físico, a sua alma e também o seu espírito. E aí Davi entra, me limpa, me purifica. Precisamos buscar essa limpeza, que não é uma limpeza física de algo que está sujo. É uma limpeza na sua alma. É uma limpeza no seu espírito, é uma limpeza espiritual. E ele começa fazendo isso com arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim, porque pequei contra ti. E Deus não desiste de nós, gente. Deus não desiste de nós. O próprio Davi diz isso no Salmo 139. Olha que salmo. Ele diz isso, Salmo 139, 7, diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. Pode ninguém ver. E ninguém pode vai acontecer de você morrer e ninguém vê mesmo. Mas Deus sabe. E Ele quer exatamente por Ele lhe conhecer aqui por dentro. Ele quer tocar na sua dor. Ele faz, sabe por que vocês têm aqui, vamos dizer aqui, sei lá, 80 pessoas. Deus quer tratar com cada um de vocês. Tem 80 pessoas que foram tocadas hoje pela manhã, para que Ele toque nessa ferida. Ele quer expor a dor, não para lhe matar, e sim para lhe curar. Deus usou Natan, não usou? Para matar Davi? Não. Para colocar ele em uma situação onde ele caísse em si e a partir daí mudasse a vida. Deu para entender, gente? Então Deus quer
tocar. Muitas vezes, quando a gente está no aconselhamento, a gente percebe que tem alguns assuntos que a pessoa não quer render. A gente pergunta, e seu marido? Não, está tudo bem. Aí você quer puxar um pouquinho mais? Não, está tudo bem. O problema está ali. Quando as pessoas não permitem que um conselheiro ele adentre em determinadas áreas, o problema da ferida dela está ali. E é nesse local que Deus quer fazer uma cirurgia. Deus quer expor esse local para que você possa ser curada aí. É necessário, gente, a doutora Wilma ela tem um livro chamado Enigmas da Alma. É necessário entendermos os enigmas da nossa alma. É necessário a gente entender o que é que está acontecendo aqui no oculto, que muitas vezes nem nós sabemos. Nem nós sabemos, gente. Davi era um cara, como eu falei, chegado a Deus. Tinha um relacionamento íntimo e forte com Deus. Era um cara que era destemido. Ele é um cara que ele tinha tanto relacionamento com Deus, que ele sabia quem Deus era, e que Deus era com ele, que ele não teve medo. Ele não teve insegurança de encarar o Golias, como eu falei anteriormente. Ele não teve medo de encarar tantas guerras como ele encarou. Só que do mesmo jeito que os enigmas da alma vão para o bem, ele também vai para o mal. O mesmo Davi que derrubou o Golias, sem medo, sem insegurança, sem medo, sem insegurança, ele não tinha medo. E ele foi, todo mundo ali, todo mundo com medo do grandão, e ele foi e encarou. Mas é esse mesmo Davi que planejou a morte de Urias. É esse mesmo Davi, devido a esses mesmos enigmas que estão em oculto. Ele também não teve medo, ele também não teve insegurança e encarou um plano maligno para poder encobrir o seu pecado. Gente, eu não sei se vocês têm a noção, quando eu estava fazendo essa palavra, meu Deus, a que ponto nós chegamos? A que ponto o ser humano é capaz de chegar? É uma pessoa que tem relação com Deus. Por isso, gente, que a gente fala muito, o cuidado com quem você se relaciona. Não é da igreja. Não é sobre isso. Os da igreja fazem coisas também que nem eles mesmos entendem. Se você perguntar a uma pessoa que está agora na penitenciária, você acha que ele sonhou estar numa penitenciária agora? Você acha que ele sonhou em um dia esquartejar uma criança? Claro que não! Mas os enigmas da alma, as coisas que estão em oculto, aquilo que está lá dentro, como eu falei, que nem nós muitas vezes não sabemos que está, mas estamos agindo a partir disso. Nem nós sabemos. Nós precisamos dar um basta e dizer assim, Senhor, esquadrinhe todos os pedaços do meu coração. Me diz para mim, pode vir Ministério do Louvor, diz para mim o que é que tem aqui dentro. Se eu pudesse, se eu tivesse tempo, se isso fosse uma palestra, por exemplo, eu diria que muitas das coisas começou em Davi, sabe quando? Na infância. Davi foi o rejeitado, que nem lembrado foi. O pai disse, tem um menino lá, tem um mais novo, está lá. Quem sabe isso já não é reflexo de todas essa história? Tem coisas em Davi que não estavam resolvidas, mas a palavra faz questão de permanecer aqui com essa verdade, para que assim como Davi, nós não caiamos em um padrão de repetição e façamos o mesmo. Mas o que é mais importante de tudo, e a gente vê isso nos versículos 11 em diante, do Salmo 51. Davi é aquele que expõe, ele ia se expor, ele se expõe. No versículo
19, ele bota aqui no versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, eu gosto muito disso aqui. No versículo diz, esses todos, de 1 a 12, ele está pedindo purificação, né? Ele pede, para que depois dele se purificar, então ensinarei. Eu só posso ensinar alguém aquilo que eu já fui curado. Eu não posso querer ajudar ninguém se nem eu mesmo consigo me ajudar. Que ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Não queira ensinar, não tem essa história, curadas para curar. Curadas primeiro. Eu preciso me expor. Eu preciso, foi assim que Davi fez lá no versículo 10. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Deus quer renovar o seu coração. É vontade dele. Olha o que tem lá em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo. Porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei em você um coração de carne. Um coração novo. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Lorena, eu errei. Peça perdão. Se arrependa e volta para os caminhos do Senhor. Sabe por que tem muita gente se matando? Porque elas não estão aguentando com a culpa que ela mesma colocou nelas. Esse é o motivo da demissão de si mesma. Elas não se perdoaram. Deus já perdoou. Deus perdoou Davi ou não perdoou? Perdoou. Consequências vieram? Vieram. Deus perdoou Davi. E muitas pessoas não estão aguentando a culpa dos erros dela nas costas. Você precisa ser liberto disso, meu irmão. Você precisa ser liberto disso, minha irmã. Você precisa sair desse contexto que o inimigo está colocando você de erro. Você errou, você tem uma vergonha agora. Você precisa sair desse lugar. Davi saiu porque ele entendeu o perdão de Deus. Ele não ficou se culpando, se martirizando. Por isso, como eu falei, as pessoas não estão se aguentando. Elas não se estão dando conta delas mesmas porque elas não acreditam no perdão do Senhor. Mas Davi é um cara sincero, um cara humilde. A humildade, eu diria assim que a humildade e o quebrantamento dele, a sinceridade dele no coração, é justamente a porta de entrada da libertação da alma daquele rapaz. E nessa manhã, gente, eu vim aqui trazer essa mensagem para vocês. Que Deus derrame da graça dele, da misericórdia dele sobre a vida de vocês. Que eles possam tratar no seu interior. Que ele possa mostrar, fulano de tal, você tem isso, vamos reagir. Fulano de tal, você tem essa realidade, vamos reagir. Fulano de tal tem essa história do seu passado que você não conseguiu perdoar, você precisa perdoar. Porque senão eu vou continuar errando novamente. Eu preciso de um coração quebrantado. Eu preciso de um coração sincero de dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai. Eu preciso de Ti. Eu estou errando sucessivamente no mesmo ponto. O que é que tem aqui dentro? Gente, é sintoma. Olhe para o seu comportamento e você vai entender o que tem lá dentro. Observe o que nós chamamos de sintoma. Lorena, vira e mexe eu faço isso. Vira e mexe eu faço aquilo. Então, Senhor, eu quero entender. Derrama do teu espírito revelador e me mostra o que me faz errar nessa situação. O porquê eu tenho inveja. O porquê eu tenho ciúme.
o porquê eu sou tão insegura, o porquê eu volto a errar sexualmente falando e caio novamente na pornografia. Você precisa ser honesta com Deus. Você precisa dizer: me ajuda, Pai, eu sou tua filha. Assim como Davi, eu já nasci no pecado. Me ajuda. Me ajuda, por quê? Gente, sabe por que é necessário? Porque a história mostra as consequências do erro de Davi. As consequências daí para as gerações dele, para os filhos dele. Vocês têm filhos. Vocês têm filhos. Vocês têm uma família. Então, para que não venha consequências, entre você na intercessão. Coloque você em uma realidade: Senhor, me ajude. Eu preciso resolver as minhas demandas. Não só por mim, mas pela minha geração. A minha geração depende de mim. A minha geração depende do meu posicionamento. Vocês precisam ter essa responsabilidade. Amém? Feche seus olhos. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu vou fazer um momento soso, não estava programado isso aqui. Eu vou fazer um momento soso aqui com vocês. Vocês escolham o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo para vocês falarem agora. Feche seus olhos. Se você escolher Deus Pai, o que eu disser a vocês, vocês falem Deus Pai e a frase que eu vou falar. Escolham Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu vou escolher o Deus Pai. Repita comigo. No seu interior, não precisa falar alto, tá? E pergunte àquele que você escolheu da Trindade: há alguma área da minha vida que eu preciso reconhecer o meu pecado? Deus Pai, fala comigo. Tem alguma área que eu preciso reconhecer, que eu não estou reconhecendo, que eu estou pecando? Deixa Ele falar com você. Deixa Ele tratar com o seu coração. Se vier ideias, se vier pessoas, se vier situações na sua mente, é Deus lhe revelando algo sobre isso. Deus Pai, há algo que eu preciso confessar a Ti e buscar purificação. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Há algo que eu preciso confessar. Há algo que eu preciso buscar purificação. Fala comigo, Deus Pai. Me mostra. Deixa Deus falar com você. Se vier nomes de pessoas, peça a Deus uma revelação mais profunda sobre isso. Existe área, Senhor, que eu preciso de um maior quebrantamento. Existe área, Senhor, que eu preciso me quebrantar, me arrepender,
me colocar em uma situação totalmente rendida a Ti. Se for a minha área financeira, a minha área emocional, a minha área profissional, Senhor, tem áreas, tem estruturas de orgulho aí envolvido, onde eu preciso de um maior quebrantamento. Fala conosco, Senhor, fala comigo, Pai. Senhor, meu Deus, aí estão os Teus filhos, o Teu povo, Pai, clamando a Ti por respostas, por revelação. Eles precisam de Ti. Assim como Davi, Senhor, clamou, nós estamos clamando a Ti. Tem misericórdia! Nos ajuda, Pai! Nos ajuda a não errarmos mais! Me cura! Me sara! Me liberta! No nome de Jesus! Fique em pé no seu lugar. Espírito Santo.